Essa pesquisa é fruto do meu trabalho de graduação, que agora se transformou também na minha pesquisa de mestrado, que é sobre a utilização dos jogos como um recurso didático, né? Utilizar os jogos como um meio de ensinar filosofia, né? Como uma metodologia de ensino, e ao mesmo tempo usar esse recurso para apresentar o trabalho intelectual das mulheres, que a gente sabe que muitas vezes não é visto nas ementas dos cursos de graduação, tampouco isso chega ao ensino médio, né? Então, uma grande preocupação que eu tenho também é como levar o trabalho que a gente faz na universidade para as escolas, porque a gente consegue criar espaços dentro da universidade, abrir discussão em vários momentos, né, em algumas aulas, em alguns grupos, mas como é que isso chega para um público que está fora da universidade? E como é que isso chega para a escola, né? Se é que chega. E aí, um dos objetivos do trabalho é levar isso também para as escolas, né? E aí, eu vou trazer um pouco do Huizinga, que é um dos grandes autores que vai estudar o jogo no Homo Ludens, né? E também um pouco do Gadamer, que vai entender o jogo como o fio condutor da explicação ontológica. Tudo isso para fundamentar o que é isso que a gente está chamando de jogo aqui nesse trabalho, né? Entender também o jogo como algo dentro da filosofia, né? Uma coisa que eu acho muito interessante no Yuzinga é que ele vai trazer essa coisa do jogo, muitas vezes visto como algo que não é sério, né? O jogo como algo que é contrário à seriedade, o jogo como algo que não tem, muitas vezes é entendido como algo que não cabe à filosofia, porque o jogo seria mero divertimento, e aí essa ideia que às vezes a gente vai se deparar com ela do esvaziamento do jogo, né? E ele vai trazer o jogo como algo que não está distante da seriedade, como algo que não é esvaziado, né? O jogo como o Huizinga vai entender o jogo como um dos elementos fundadores da cultura, então é um autor muito importante para essa pesquisa. E aí depois o jogo como recurso pedagógico, né? O jogo já vem sendo utilizado como meio de ensino em várias áreas do conhecimento humano, a ideia agora é trazer isso para filosofia também, né? E também o jogo como um recurso de divulgação mais ampla do trabalho intelectual das mulheres, né? Que é aquilo que eu falei, assim, colocar numa plataforma que seja acessível para mais pessoas, né? E aí, agora que o que está em jogo, né, nessa fase da pesquisa, né, desse estudo com o jogo, esse trabalho vai percorrer a obra do Jean Vial, né, porque ele vai trazer uma perspectiva histórica do jogo já sendo usado na educação já há bastante tempo, vai falar que isso não é nenhuma novidade, isso não está acontecendo só agora, ele vai trazer toda essa história do jogo, a noção do brinquedo na educação e a relação entre a escola e os jogos, né? Porque aí tem esse primeiro momento, que é o conceito filosófico do jogo, mas depois a gente entra no jogo propriamente usado como um mecanismo na educação. E aí, uma aproximação que eu gosto muito é entre o Lippmann, que ele escreveu novelas filosóficas para trabalhar filosofia com criança, é um autor que eu gosto muito, quem já se deparou com a filosofia para crianças certamente conhece o trabalho dele. E a Bell Hooks, que eu também gosto muito, que é uma leitora de Paulo Freire, que é uma autora excelente, sou apaixonada pela Bell Hooks. E aí uma aproximação entre esses dois autores com o Huizinga no trabalho dele sobre jogos, né? Que aí ele vai trazer o conceito de círculo mágico. O círculo mágico é um terreno próprio do jogo, né? A ideia do círculo mágico e as regras do jogo. No círculo mágico é como se fosse um espaço onde as pessoas entram e elas estão num acordo sobre o jogo, né? E ali todo mundo segue certas regras, né? Tanto que quando você propõe um jogo e tem alguém que não segue as regras, a pessoa ela está quebrando um contrato que foi feito ali, né? Sobre as regras do jogo. Então ele vai falar desse espaço que é criado quando a gente está numa brincadeira ou num jogo, que eu acho muito interessante numa aproximação com o Lippmann, que ele vai falar que a sala de aula precisa ser uma comunidade de investigação, né? Você tem que conseguir colocar todo mundo ali em sintonia, em busca de entender algum problema, enfim, e todo mundo tem que estar meio que alinhado ali, né? É como se você tivesse que gerar uma imersão nos estudantes para tratar certas coisas, que eu acho que se aproxima muito da ideia da Bell Hooks de pedagogia engajada, e ela vai falar da sala de aula como um espaço de entusiasmo, né? Então, essa coisa de você conseguir gerar entusiasmo, de você gerar curiosidade, de você ter aquele primeiro momento de capturar os estudantes para alguma questão. Eu acho que o jogo é muito poderoso nesse sentido. E aí, essa aproximação com o círculo mágico, né? Você conseguir essa coisa da comunidade da investigação, do entusiasmo, de conseguir colocar todo mundo nesse espaço, que é o espaço do círculo mágico.
E aí, agora que o jogo de tabuleiro como uma possibilidade para aprendizagem filosófica, né, o que que eu estou chamando a atenção nisso, né? A ausência das filósofas nos currículos do ensino médio é clara, né? A gente tem uma pesquisa que foi feita na pós-graduação em metafísica da Ellen Tavares, ela vai falar que ela estudou os livros didáticos, né? Ela fez uma pesquisa com os livros didáticos, ela analisou os livros didáticos e foi vendo, assim, a citação, né? Quem são os autores citados. Ela identificou que só 3% dos nomes citados de autores nos livros didáticos, só 3% dos nomes se referiam a mulheres. E quando as mulheres aparecem num número tão pequeno, ela era sempre a Hannah Arendt ou a Hipácia. A gente nunca vê nenhuma filósofa brasileira. Quando elas aparecem, são sempre é, mulheres dos espaços mais privilegiados do globo, né? Por que isso? E aí, nesse jogo sobre a Christine de Pizan, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, a gente também tem informação sobre um pouco sobre como era a vida das mulheres medievais e também essa abordagem do ensino que se aproxima da realidade dos estudantes, né? O que, que eu quero dizer com isso no jogo, né? Uma linguagem e prestar atenção na linguagem e na performance de quem ensina, né? Como é que você vai levar coisas que estão sendo discutidas na universidade para adolescentes, né, para a escola, no contexto da escola pública também, né? Então também tem essa preocupação, né, que a gente vai ver isso muito na obra da Bell Hooks, mas eu vou passar aqui rapidinho para dar tempo. Então, aqui a gente entra no processo de construir a Cidade das Damas, né? Cidade das Damas é o título do livro da Christine de Pizan, e aí o jogo que eu construí foi todo baseado no percurso que ela faz nesse livro. Essa proposta ela surgiu em 2017, quando eu estudei a Christine de Pizan no curso Ideias Filosóficas em Forma Literária, da professora Ana Miriam, na Universidade de Brasília, e uma das referências para a construção desse jogo é o jogo Capital, Quem Vai Ganhar a Guerra de Classes, que foi desenvolvido por um casal de sociólogos franceses, e aí nesse jogo eles vão apresentar teorias do Marx, do Bourdieu em forma de jogo, né? Então o jogo é mais ou menos inspirado também nesse formato, no formato desse jogo que eles criaram. Aqui é o jogo propriamente dito, né? A caixa do jogo, os personagens do jogo, as peças do jogo, e tudo isso foi construído a partir da obra da Christine de Pizan, né? Então, o que eu fiz foi pegar o texto, fragmentar o texto, retirar várias partes dele e transformar ele no jogo. Então, o jogo também é uma forma de acessar o texto por outra via, né? O jogo contém fragmentos do texto, o jogo não é um abandono do texto, né? Mas é uma outra forma de acessar o texto da autora. Aqui a gente tem o tabuleiro do jogo, né? Todos os elementos que aparecem no tabuleiro são inspirados na obra também. No final a gente tem a Cidade das Damas, que vai sendo construída no decorrer do livro dela. No começo a gente tem alguns livros que ela estava lendo, né? Ela começa lendo alguns livros e totalmente indignada com que os caras estavam falando sobre as mulheres, assim. Então, começa ali nesse percurso dela e aí vai indo até chegar na Cidade das Damas. Aqui são algumas cartas do jogo, que eu acho que são a parte mais interessante do jogo, são as cartas. As cartas de personagem, todas são personagens que a Christine de Pizan apresenta no decorrer do livro dela. Ela apresenta várias rainhas, guerreiras, intelectuais, e ela vai usando essas personagens para contra-argumentar o que os homens diziam sobre as mulheres, e que a gente escuta até hoje, que mulher não pode ser isso, não pode ser aquilo. Ela vai falar, não, olha essas mulheres aqui, né? Elas são essas coisas, elas estão fazendo tais coisas. Então, as cartas de personagens são para isso. As cartas de fragmento eu gosto muito porque elas são fragmentos retirados diretamente do texto. Então, tem um trechinho do texto que vai aparecer na carta do jogo, então você está lendo mesmo o texto dela, só que no percurso do jogo. Sempre com a página também, com a referência de onde é tirado, né? Para depois, se os estudantes quiserem, ou para um trabalho posterior, né? Porque trabalhar com o jogo não se encerra só no jogo, né? O jogo é uma porta de entrada, então sempre tem a referência. Aqui a gente tem as cartas de objeto, a Christine de Pizan vai usando alguns objetos no decorrer do livro dela que servem para a construção da cidade, mas ao mesmo tempo essa construção metafórica da cidade, né? Que ela vai usando algumas coisas como argumentos para o que estava sendo dito, e essas coisas aparecem em formas de objeto, e eu peguei esses objetos e transformei em cartas de objeto, que também tem as pecinhas correspondentes, que vão sendo usadas de acordo com o que o jogo vai avançando. Cartas de ação também trazem fragmentos do texto e elas têm algum comando no final, né? Alguma coisa para você fazer. Então, aqui a gente tem, por exemplo, ela vai citar um livro que está falando super mal das mulheres,
E aí no final tem alguma coisinha para você fazer ou para você responder, e você avança ou retrocede casas do jogo, desculpa, de acordo com o que vai acontecendo nas cartas. Aqui a gente tem as cartas de máquina do tempo. Elas são também uma das minhas cartas favoritas, porque a ideia no jogo é apresentar o trabalho da Christine de Pizan, mas quando você chega na carta do tempo, de máquina do tempo, você faz uma viagem no tempo, né? Então, essa daqui, ela te leva para 1935 e te apresenta a Lélia Gonzalez. E aí o jogo está sendo reformulado agora, acabou ficando com um texto muito grande, assim, a carta fica difícil de ler, então ele vai passar por várias mudanças, mas no formato atual ele está assim, mas aqui só para entender o conceito da carta, né? Então, em vários momentos você tem essas viagens no tempo que vão te apresentando outras autoras. Então, você percorre o livro da Christine de Pizan, no período, né, na Idade Média, só que você viaja para outros períodos históricos que você vai conhecer o trabalho de outras mulheres. Então também tem esse caráter de ir mostrando outras autoras, né? Porque uma preocupação que eu tenho é como é que você pesquisa, como é que você consegue estudar um autor que você nunca ouviu falar. Muitas autoras eu conheci na universidade, assim, por um professor, ou por uma colega, ou por alguém muito específico que estudava, que se eu não tivesse encontrado aquela pessoa, eu jamais ia saber que autor existia, né? Porque a gente também tem esse apagamento sistemático do trabalho das mulheres. Então, o jogo também tem essa função de falar, olha, essas autoras existem, elas estão aqui, se você quiser, você pode pesquisar mais, mas esse primeiro encontro, né? Aqui a carta de fortuna, né, é algum acontecimento, é inspirado na roda da fortuna, algum acontecimento que pode ter no decorrer do jogo. Essa daqui eu acho muito legal, que ela pede para você citar o nome de duas filósofas brasileiras, e que a gente dificilmente teria acesso na escola. Eu, por exemplo, no meu ensino médio não tive acesso, mas o jogo te apresenta elas. E aí você pega essa carta, se você conseguir citar o nome de duas filósofas, você avança três casas. Aqui as cartas de contexto, que eu acho que é uma parte também muito interessante do jogo, ele vai trazendo informações contemporâneas, dados números de violência contra a mulher, o que você pode fazer, alguns canais, alguns recursos, né? Esse daqui, por exemplo, traz uma pesquisa da Agência Brasil, então você vai ter vários momentos que você vai se deparar com essas cartas de contexto, que vão trazer o jogo mais para a nossa realidade atual, né? Então, também tem esse momento no jogo. Aqui é uma outra carta de contexto, e aí a carta de contexto ela se divide em duas possibilidades, né? Tanto a gente tem a carta de contexto com informações contemporâneas, como a gente tem as cartas de contexto de autoras que estudaram Christine de Pizan que vão ajudar a entender as citações e o livro, o que está, né, o que está sendo dito ali para contextualizar os estudantes, né? Então são cartas de pessoas que estudaram Christine de Pizan. Aqui são referências que eu usei para o tabuleiro, a borda do tabuleiro, ela foi retirada aqui da iluminura, né, do texto original, então era uma coisa que eu queria mostrar também, que também tem essa relação estética, né, assim, de tentar também ambientalizar o jogo no período no qual o livro se insere, né, então fiz um trabalho gigante, assim, recortei no Photoshop e tudo mais, e aí montei, e também o fundo do jogo todo é o fundo do texto dela, então também tentar fazer essa coisa de ter um contato lúdico também com o texto, né. Aqui é o manual do jogo, né, que vem na caixa do jogo, assim, sobre como utilizar o jogo. Aqui mais algumas explicações sobre o jogo. E eu vou terminar com uma frase da Bell Hooks, que eu gosto muito, assim, é uma autora que eu admiro muito, que é: o prazer de ensinar é um ato de resistência que se contrapõe ao tédio, ao desinteresse e à apatia onipresentes que tanto caracterizam o modo como professores e alunos se sentem diante do aprender e do ensinar e diante da experiência da sala de aula. Então, retomando essa coisa que eu acho que tem muito a ver com o jogo, que é vencer a apatia, que é vencer o tédio, e eu acho que o jogo abre muito essa porta, né, assim, o jogo tem esse poder de causar muito entusiasmo. Você chega na sala de aula com o jogo, gera muita curiosidade, gera muito engajamento. Eu acho que é muito interessante para apresentar o trabalho das autoras, enfim, para fazer esse trabalho todo. Muito obrigada. Eu fiz uma apresentação super corrida, assim, para caber no tempo, mas qualquer dúvida eu estou à disposição.